Fala aí galera, aqui é o Elton. Hoje mais uma videoaula sobre o CorelDRAW com enfoque em texto. Vamos lá, vou abrir um novo documento, título texto. Para começar aqui eu vou inserir dois textos. O primeiro em forma de texto artístico e o segundo como parágrafo. Enquanto o primeiro você clica e adiciona um texto, o segundo você arrasta e cria uma caixa de texto. Deixar a fonte um pouco maior. Aqui eu vou adicionar mais alguns textos. Beleza. Então, para começar, a gente vai começar a trabalhar com a barra de ferramentas aqui. Ela pode ser adicionada aqui, ó, clicando com o botão direito, texto. É essa barra que a gente vê aqui. As ferramentas disponíveis nela são seleção de fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico e sublinhado. É bom ressaltar que tanto o negrito como o itálico não estão disponíveis aqui. Isso acontece porque a fonte instalada ela não tem esses recursos. Se você verificar uma fonte mais comum, por exemplo, a Calibri, ela possui todas essas opções. Já a fonte que eu estou trabalhando aqui, que é que eu uso como fonte do logo do canal, ela não tem esse recurso. Mas dá pra gente criar esse recurso posteriormente, não é difícil. Aqui também vale ressaltar que como eu usei uma fonte de tamanho grande, ela não coube dentro da caixa de texto. Então ela tá vendo que você pode ver que o pontilhado da caixa de texto ele tá vermelho. Isso indica que há mais conteúdo do que o tamanho disponível. Vou aumentar aqui. Beleza. O próximo item aqui que eu vou falar um pouco é o alinhamento. Ele funciona da mesma forma que o Word, com a adição dessa ferramenta, justificar total, que ela força o texto a... Desculpa, a ferramenta forçar justificação, que ela força o texto a ficar totalmente justificado. Quando se trata de uma ferramenta, um texto artístico, há uma pequena diferença em relação ao alinhamento. O alinhamento usado em texto artístico ele serve para usar como referência o texto, ou seja, se eu deixo um texto alinhado à direita, qualquer texto que eu adicionar aqui no final, o texto vai ser, digamos, empurrado para a esquerda. Vamos ver. Porque é usado como referência o ponto justificado à direita. O mesmo acontece com o centro. Então ele vai ser adicionado e vai se expandir com referência ao centro. Bom, basicamente isso. Vou voltar aqui. A próxima ferramenta é a de conversão. O que ela faz? Ela converte um texto artístico em texto de parágrafo e também um de parágrafo em artístico. O próximo item é o de marcadores. O marcador ele serve basicamente, como o próprio nome diz, para fazer marcações. Isso é mais usado quando você trabalha com uma lista, por exemplo, no Corel. Tá vendo? Você cria marcações. Bem básico. O próximo item é capitulação. Ela serve para fazer aquele efeito que a gente vê antigamente, via muito assim, em revistas, jornais, que é a primeira letra grande. O próximo item
As propriedades de texto. A gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Elas complementam essas ferramentas básicas. O próximo item é o editar texto. Ele cria uma caixa para se editar texto. Basicamente, funciona quase da mesma forma que se você trabalhasse diretamente na área de trabalho do Corel. É só um complemento extra. As ferramentas são bastante parecidas. O próximo item aqui é um item novo do Corel X8, que é o Font Playground, que basicamente é uma biblioteca que você cria das fontes que você costuma utilizar. Eu ainda não sei tão a respeito dela, mas é um complemento a mais e sempre complementos são bem-vindos. O próximo item é o inserir caractere. Basicamente você vai utilizar ele para criar caracteres especiais. Por exemplo, eu vou escolher aqui o grego mesmo. Então aqui basicamente vai ter letras gregas que não estão disponíveis no teclado. Funciona parecido com o Word, por exemplo. Bom, e o último recurso é o OpenType, que é um indicador de quando o recurso está disponível. Bom, aqui a gente termina a barra. Vamos para os recursos de propriedade, que é essa ferramenta aqui. Ó. Vamos abrir ele aqui. A ferramenta de propriedade de texto ela possui 3 seções. A primeiro caractere, segundo parágrafo e terceiro quadro. Aqui a gente basicamente vai conseguir ver o que a gente viu na barra de texto com algum elemento extra. Aqui é tudo igual mesmo. O primeiro item que eu quero destacar aqui é a ferramenta de espaçamento entre letras. Você aumentando aqui, ó, você consegue ter um espaçamento entre as letras da fonte. Isso pode ser interessante dependendo do recurso que você for usar e para que vai usar. Isso também funciona da mesma forma no texto, basta você selecioná-lo. O próximo item é o preenchimento. Aqui há diversas opções. Eu prefiro usar aqui embaixo para a ferramenta de preenchimento. Que vai de sem preenchimento, preenchimento uniforme, um preenchimento degradê, um preenchimento usando vetor, usando um padrão bitmap, usando padrão de 2 cores, usando texturas e usando PostScript, que eu não sei, eu acho que é algum padrão de impressão, que eu não sei afirmar corretamente como funciona. O próximo item ele se complementa da mesma forma, só que ele faz o preenchimento externo, como se fosse, deixa eu ver como que eu posso dizer, como se fosse eu esqueci o nome da ferramenta, sinto muito, mas ele faz esse efeito, ele tem essa função. Também com as opções que você tem no preenchimento padrão. Vou tirar isso aqui porque eu não acho que a melhor forma de usar seria assim. Eu prefiro criar tipo um objeto de fundo. Mas aí vai de cada um. O próximo item é o contorno. Eu prefiro também usar sempre o contorno aqui embaixo.
que aqui você tem a opção de escolher a espessura, o estilo, se vai ser uma linha, se vai ser pontilhado, como os cantos e extremidades da linha vão se comportar, como vai ser, se vai ser sobre o preenchimento ou atrás do mesmo, e a escala com objeto. A escala com objeto é bem interessante porque você pode dimensionar, vai ser proporcional. Isso é importante porque dependendo da dimensão que você coloca o texto, a espessura vai ficar muito pequena ou muito grande. Então é sempre legal deixar essa opção marcada. O próximo item aqui é ferramenta para maiúsculas. Aqui são algumas opções, mas eu também não prefiro usar aqui. Há uma opção mais interessante que eu vou mostrar posteriormente. Aqui a opção de subscrito, para que fique mais visível. Vou deixar esse M subscrito. E vou deixar esse Express subscrito. Bem bacana essa ferramenta. Agora a gente vai vir aqui para parágrafo. Há outras ferramentas aqui, mas para ser sincero eu não sei utilizá-las. O legal é a gente pegar e ir mexendo. Pode que a gente consiga achar outros recursos. Agora aqui com o parágrafo, a gente já viu bastante coisa ali na barra. Aqui algumas opções extras, como espaçamento superior, inferior, que é basicamente a ideia de margem. Aqui o espaçamento entre linhas. São ferramentas extras de formatação mesmo de texto. Aqui também há opções de marcadores, capitulações e finalização. É tipo... Aqui tem as ferramentas básicas na barra e aqui você consegue fazer tipo um efeito extra. Algumas alterações extras que a barra não permite. Aí vai depender também da sua necessidade, o que você vai precisar fazer aqui. E por fim, o quadro, que é aquilo que eu tinha dito antes, que eu prefiro fazer isso aqui do que utilizar essas ferramentas de preenchimento lá em cima. Aqui é a ferramenta de coluna, caso você queira criar uma coluna de texto. Bom, basicamente, isso aqui é o que eu queria mostrar das ferramentas de propriedade. O resto vai um pouco de bom senso do usuário no que ele quer produzir. Por fim, eu quero mostrar o menu texto, que é isso aqui. Ele tem muito do que a gente já viu. Então vou ficar repetindo. Eu quero mostrar alguns recursos que talvez estejam presentes lá e talvez não, mas que eu acho interessante. O primeiro é mudar maiúsculas e minúsculas. Ela tem aquela opção de maiúscula, mas eu não acho tão interessante. Por aqui eu acho mais legal de se trabalhar. Aqui tem algumas opções, como a primeira letra da frase maiúscula, a primeira letra de cada palavra em maiúscula, todas em maiúscula, tudo em minúsculo, inverso. Bem bacana. Vou voltar aqui. O próximo item é o What the Font. Basicamente, essa função ela permite que você busque num banco de dados online uma fonte semelhante ou a própria fonte mesmo. Isso é ideal quando você, por exemplo, tem uma imagem e quer saber qual é a fonte a partir dessa imagem. Então ele faz uma busca aqui, ele tenta localizar cada imagem referente a cada letra e a partir daí você preenche a letra correspondente
e ele vai buscar num banco essa fonte. Isso ajuda muito, porque às vezes você recebe um trabalho para fazer. Aqui ele não conseguiu fazer uma busca bacana, ele não achou a fonte que eu estou usando, porque eu usei também somente 2 caracteres. Mas se você tem um trabalho para fazer, por exemplo, e você não sabe qual fonte usar, então aí tá uma boa opção que ele faz essa busca para você a partir de uma imagem. Um outro recurso que eu curto bastante, eu vou criar aqui agora um círculo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 60 e 60. A partir dele eu vou criar mais um círculo. Vou pôr 45 e 45. Agora eu vou pegar essa fonte e vou na ferramenta texto, ajustar texto ou caminho. Dessa forma aqui, ele cria, tipo, o texto ele vai seguir o padrão da forma com que ele foi vinculado. Aqui embaixo algumas opções de endireitamento, de distância. Além dessa ferramenta aqui, esse ponto vermelho, que você consegue fazer qualquer modificação a partir dele. Há umas opções de espelhamento. Bom, era isso que eu queria passar nessa aula sobre textos. Posteriormente eu pretendo fazer mais algumas demonstrações de uso de texto. Mas a ideia principal desse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vou continuar sempre produzindo vídeo de Corel, entre outros. Pode ver a playlist aí do canal. A gente está sempre procurando fazer conteúdo diverso. No mais é isso. Muito obrigado. Não esqueçam de dar um like. Valeu, galera.